Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 3.2, Conteúdos, romantismo, realismo. Habilidades. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Compreender o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Olá, queridos alunos, professores presenciais, Boa tarde, estou aqui agora, eu, professora Gabriela, vou dar continuidade à nossa aula de hoje. Então, a gente veio num primeiro momento com a professora Lúcia, então vamos fazer um breve resumo sobre o que a professora Lúcia falou na primeira parte da aula. Então, a professora Lúcia conversou com a gente sobre a arte barroca. Vocês viram cada produção linda, né? Inclusive, nós temos artistas barrocos brasileiros, o Aleijadinho, que ele era conhecido, como Aleijadinho, porque ele tinha umas deformidades no corpo. E assim, o barroco, ele foi conhecido principalmente pelo excesso, Foi uma arte cheia de informações, digamos assim. As igrejas barrocas que nós ainda encontramos pelo Brasil, elas têm todas muita informação, muito desenho, muita pintura, o ouro, era uma ostentação muito grande nas produções barrocas. E a gente fala que ela costuma ser conhecida também como uma produção artística sedutora, envolvente, ela é muito emocional. E ela foi muito utilizada na parte religiosa, várias igrejas, inclusive ainda existem igrejas, principalmente no interior de Minas Gerais. A gente tem igrejas, produções artísticas do Aleijadinho. Então, é uma arte que ela se perpetuou como patrimônio histórico, claro, e ela ficou conhecida sempre pelo seu excesso, pelo seu exagero. Aí a gente conversou também sobre o neoclassicismo. O neoclassicismo, ele vem já com uma forma menos exagerada, digamos assim, e ele vai exaltar a antiguidade greco-romana. Ele, inclusive, vai trazer de volta elementos da arte greco-romana, a questão dos deuses, do culto aos deuses. O neoclassicismo vai trazer essa realidade de volta. Então, olha só como as coisas são diferentes, Como a gente está vendo desde a primeira aula, que a produção artística, ela vai seguindo um caminho natural, uma evolução natural. A gente está falando hoje sobre o barroco, que vocês viram que nós temos locais, igrejas belíssimas, super ornamentadas, chega a ser até um pouco exagerada, na verdade, é tanta informação naquela igreja, naquela obra, naquele teto, que ela começa a ser um pouco exagerada. E o neoclassicismo, ele é um movimento artístico, Ele não teve só na pintura, ele teve na pintura, na escultura, assim como o barroco. Então, aí a gente já vem um pouco desse desprendimento do exagero, de muitas informações numa mesma obra, Ele vem com uma coisa mais simples, um pouco mais simples, e ele traz de volta alguns elementos da cultura greco-romana. Nós já vimos, sobre Grécia e Roma. Então, lembra daqueles elementos das produções artísticas gregas e romanas? O neoclassicismo vai trazer de volta algum desses elementos. E agora nós vamos dar continuidade, vamos para a segunda aula do nosso dia de hoje. Então, vamos para o nosso desafio do dia. Olha o nosso desafio. Como seriam os temas abordados pelos artistas do período romantismo? Olha só, falamos sobre barroco e falamos sobre neoclassicismo. Agora, a gente tem aí esse desafio para a gente refletir. Como seriam os temas abordados pelos artistas do período do romantismo? Que é o que a gente vai dar início agora. Vamos dar continuidade à nossa aula. Então, agora, olha para onde eu vim parar. Vim parar dentro de uma tela, A gente falou de barroco, a gente falou de neoclassicismo. Olha só,
Vamos observar essa tela, vamos procurar primeiro elementos que a gente consiga perceber que movimento da história é esse. A gente tem aqui ao lado a imagem de uma mulher que está segurando uma bandeira, não é verdade? O que será que isso quer dizer, né? Essa bandeira, vocês sabem de onde é? Vamos pensar um pouquinho de onde será essa bandeira, professora? Esta bandeira é da França. Essa é uma obra francesa e ela apresenta pra gente a liberdade. Lá no fundo, lá no cantinho, como se fossem uns prédios ali, é o Museu do Louvre, na França. Então, com essa imagem nós damos início ao nosso período do romantismo. O romantismo já está na sua palavra, né? Ai, você é muito romântico, ai, deixa de ser romântico. O romantismo, ele traz um pouco dessa aura mais apaixonada, digamos assim. Vamos ver um pouco sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Os artistas desse período serão chamados de românticos por desejarem a utopia de uma vida livre de problemas. Olha só que interessante. O romantismo, ele não foi só um movimento artístico, ele foi um movimento artístico, político e filosófico. Por que filosófico, professora? Porque ele trabalhou com ideais, né? Ele foi um movimento artístico, teve reflexo nas produções artísticas, foi um movimento político, ele teve reflexo na vida política da Europa, uma vez que ele surgiu na Europa, e ele foi um movimento filosófico. Ele mexeu com as ideias da sociedade. Então, por que os artistas românticos eles eram chamados de utópicos? Porque eles imaginavam uma coisa que, na verdade, não existia. Hoje em dia, quando a gente fala, ele é muito romântico, porque ele está sempre, né, tentando agradar e sendo suave. Então, vem daí também desse período da história chamado de romantismo, né? Então, quando a gente viu aquela primeira obra da Liberdade, ela traz a imagem daquela mulher segurando a bandeira francesa, ela representa a liberdade, né? Então, eles estavam lutando por uns ideais. Por isso que a gente fala que ele foi um movimento também ideológico, porque ele estava lutando pelos seus ideais. A mulher segurando a bandeira francesa, olha só, nesse momento de guerra, várias pessoas guerreando, elas estão num processo que eles estavam querendo a sua liberdade. E aí, a imagem da mulher, que é esta mulher segurando essa bandeira, ela representa a liberdade. E aí a gente consegue perceber, o artista quis trazer pra gente um cenário francês, não só pela mulher segurando a bandeira da França, mas como também a presença do Museu do Louvre mais ali no canto. Então, a gente já consegue perceber que a gente tem diferenças quanto à pintura barroca, por exemplo. Vocês estão percebendo que tem muito exagero aqui? Não tem, né? Ele utiliza tons mais escuros, na verdade, a gente percebe aqui, nessa área do quadro, a gente percebe tons mais escuros. A mulher, que é a liberdade, ela já está em tons mais claros. Por quê, professora? Porque a gente consegue ter uma sensação de profundidade, né? Quando a gente olha assim, a gente pensa, não, esse pessoal está um pouco mais atrás e a liberdade está um pouco mais à frente. Então, já começa a ter um estudo da perspectiva de como utilizar as cores para conseguir dar profundidade para as obras de arte. Então, como é que foi? Como aconteceu esse movimento do romantismo? O artista do período do romantismo, eles foram influenciados pelos ideais da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Esse movimento da Revolução Francesa, esses ideais, liberté, égalité, fraternité, que é liberdade, igualdade e fraternidade em francês, foram esses ideais que estavam, né, em alta na época, estavam guiando a sociedade naquela época, e os artistas foram diretamente influenciados por esses ideais. Não seria diferente, né? Porque a gente sabe que a produção artística de um povo, de uma sociedade, ela é influenciada pela sua cultura e pelo momento político que nós estamos passando. Então,
A França, a Europa de uma forma geral, estava passando por esse momento de Revolução Francesa. E esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam guiando, influenciando diretamente os artistas. Eles procuravam libertar-se das convenções acadêmicas em favor da livre expressão. Como assim, professor? Eles estavam querendo se libertar daquele academicismo. Quando a gente fala de academicismo, estamos falando de técnicas muito rígidas. Então, não, tem que utilizar tal técnica para pintar, tem que utilizar tais cores. Eles queriam se libertar disso. Eles queriam uma livre expressão, queriam poder pintar da forma como eles quisessem. Aí a gente tem uma obra conhecida como A Barca de Dante, ela foi criada por Eugène Delacroix. Então, mais uma vez, uma obra romântica, né? Olha só a utilização de tons mais escuros, a gente percebe que não é uma obra muito clara, né? E ele tá, a Barca de Dante que está sendo representada aí. Então, livres de técnicas, né? Eles estavam querendo a sua liberdade de expressão. E a questão do romantismo também tinha esse caráter político, esse caráter ideológico. Então, era normal, era comum eles apresentarem em suas obras, os artistas apresentarem em suas obras, cunhos políticos, cunhos ideológicos, por conta do momento histórico da Revolução Francesa que estava acontecendo. Então, eles representavam fatos da história nacional e da cultura contemporânea, como forma de protesto e indignação diante da realidade. Olha só o que eu falei, reforçando. Eles representavam fatos da história e da cultura contemporânea. Quando a gente fala em contemporâneo, é aquilo que acontece naquele tempo. Então, a cultura contemporânea deles, daquele momento, como forma de protesto e indignação diante da realidade. Olha aí o cunho político aparecendo, né? A questão ideológica de querer não só produzir arte por si, mas ela tem um conceito, ela tem um significado. Bem diferente dos artistas neoclássicos que camuflavam a realidade. Olha o link com o neoclassicismo, nós vimos o barroco, nós vimos o neoclassicismo, que ele traz indícios, elementos dessa cultura greco-romana, né, para sua obra, a questão do culto aos deuses, e totalmente diferente disso, dessa tentativa de camuflar a realidade dos artistas neoclássicos. O artista romântico não, ele não tentava camuflar essa realidade, né? Ele apresentava cenas, não que ele estivesse presente naquele momento, mas ele retratava cenas que tinham acontecido, né, de acontecimentos que tinham passado, e sempre com essa questão do questionamento, de ser crítico, não aquela obra só para contemplação. Olha como é bonitinho essa Barca de Dante que foi pintada por Delacroix. Não. Ela foi pintada com um intuito, né? Ela tinha um objetivo. O artista quis mostrar a sua indignação naquela obra. Vamos ver a obra novamente, quando a gente estava falando a representação dos elementos da história. Aí a gente tem a obra Os Fuzilamentos de 3 de Maio, que ela foi criada por Francisco de Goya. Então, olha só, isso aí é a representação de um momento que aconteceu naquele período de Revolução Francesa, que foi o fuzilamento de 3 de maio. Mais uma vez, o que a gente consegue observar aí? A questão da profundidade, utilizando as cores claras e escuras, né? Quando a gente utiliza a cor clara, a gente consegue dar um pouco mais de profundidade para o quadro. A gente consegue entender, esse elemento está um pouco mais no fundo da cena e esse está mais à frente. E aí a gente tem a imagem, né, de pessoas sendo fuziladas por soldados na Revolução Francesa. E Francisco de Goya foi um dos artistas românticos muito conhecidos, exaltados até os dias de hoje. E ele trouxe aí a representação desse fato histórico. Ele deixou marcado para a posteridade, né, em forma de pintura, em forma artística, esse fato histórico. Algumas características do período romântico: exaltação dos sentimentos pessoais, a expressa os estados da alma, a exaltação da liberdade, igualdade e reformas sociais,
a valorização da natureza e sentimento nacionalista. Então, a gente tem essas características, olha só, exaltação dos sentimentos pessoais, porque ele tenta trazer para a sua obra sempre os sentimentos dele, o sentimento que o artista está tendo naquele momento, ele tenta transferir para a sua obra. Ele expressa o estado da alma, como a alma do artista está naquele momento. Durante a evolução da arte, vai chegar um momento que a obra ela começa a ser expressionista. Ela vai mostrar aquilo que o artista realmente está sentindo. Começa essa tendência aí, nesse período. Então, o artista ele começa a expressar os estados da sua alma. Ele deixa de fazer aquela representação, né? Só pintar aquilo que a sua... Lembra que a gente falou da arte pré-histórica, das pinturas rupestres, que elas eram naturalistas, que eles pintavam aquilo que a visão captava. Então, o artista romântico não, ele tenta expressar o que a sua alma está sentindo. Ele exalta a liberdade, a igualdade, as reformas sociais por conta do cunho político que tinha esse movimento. Eles tinham um cunho político, né, um cunho ideológico. Mais uma vez, estávamos passando pela Revolução Francesa, um período ímpar no momento da história europeia. Então, consequentemente, os artistas absorveram, né, esses ideais que estavam de liberdade, de igualdade, de fraternidade, de reformas sociais e colocaram isso nas suas obras. Eles valorizavam a natureza, eles sempre tentavam fazer as suas obras, pintar as suas obras em ambientes naturais, em ambientes abertos. Como a gente está vendo aqui, ó, é como se fosse um ambiente de campo que foi pintada essa obra. E tinha o sentimento nacionalista, o sentimento de defender, né, a sua nação. Como estava acontecendo no momento de Revolução Francesa, os artistas franceses tinham isso muito forte, muito latente nas suas obras. Eles queriam se mostrar nacionalistas. Por isso que aquela obra da Liberdade, que ela está segurando a bandeira francesa, está lá a bandeira da França. É engraçado que esse sentimento de nacionalismo, às vezes ele não é muito forte no brasileiro. O americano, norte-americano mais precisamente, ele é muito nacionalista. Se vocês tiverem a oportunidade de ver algum filme que está passando na televisão e ele for americano, pode ter certeza que em algum momento vai aparecer a bandeira dos Estados Unidos. É impressionante. Em algum momento do filme, do início ao fim, ou numa casa, ou numa cena, vai aparecer uma bandeira dos Estados Unidos. Porque eles são muito nacionalistas. Né? Os pintores românticos, os franceses principalmente, eles exaltavam sempre aquilo que tinha acontecido na França como uma forma de ser nacionalista. Aqui a gente está mostrando agora a obra que representa o naufrágio da fragata Medusa, né? Que em 1816 ela ia da França para o Senegal. Olha só, a gente está mostrando aqui a imagem que é o naufrágio da fragata Medusa, era uma fragata. E a gente está mostrando, era uma fragata que ia viajar da França para o Senegal e aconteceu essa chacina, né? Então, olha só, mais uma vez, o que nós estamos percebendo aqui? Utilização de cores claras e escuras, porque é para dar essa profundidade, né? Mais de 100 pessoas morreram nesse naufrágio. E depois de 13 dias de deriva ao mar, apenas 15 pessoas sobreviveram. Então, foi um desastre. Né, foi uma situação catastrófica que ela foi representada artisticamente no período do romantismo. Olha só, para vocês verem, eles estavam mostrando ali o que a gente sente observar essa cena, dá até uma angústia, um desespero, né? Principalmente para a gente saber que depois de 13 dias ao mar, a embarcação naufragou. A gente tem isso até na nossa realidade, né? Essa semana eu acho que eu vi um barco que vinha de Maués, naufragou, mas graças a Deus ninguém se machucou, foram só perdas materiais. Então, a gente tem essa realidade na nossa região. Então, foi uma fragata que naufragou e mais de 100 pessoas morreram. E depois de 13 dias derivando ao mar, sem conseguir achar lugar nenhum, 15 pessoas sobreviveram. Então, o artista tentou reproduzir nessa obra, a gente vê corpos espalhados pela embarcação, né? Corpos de pessoas mortas. Aqui em cima a gente já tem um sobrevivente, talvez tentando, né, ajudar alguém que pudesse estar vivo. Essa é uma das obras românticas
né, que a gente consegue perceber fielmente alguns elementos do romantismo. Aí a gente tem outra obra de arte que nós já estávamos mostrando desde o início da aula, não é verdade? É a Liberdade. Olha só, mais uma vez, ela está segurando a bandeira da França. Lá ao fundo, ó, a gente já conversou, é a representação do Museu do Louvre, certo? Então, ela comemora, essa imagem, ela comemora a Revolução de Julho de 1830, com a queda de Carlos X. A mulher segurando a bandeira, ela representa a própria França e a liberdade da vitória da burguesia sobre a monarquia. Então, com a Revolução de Julho de 1830, Carlos X cai, né? Ele deixa de fazer parte da monarquia francesa. Então, essa mulher, ela representa a França e a liberdade que a burguesia estava ganhando sobre a monarquia naquele momento. A gente sabe que foi comum e ainda hoje existem monarquias existentes pelo mundo. É quando um rei, né, ele governa. E naquele momento a França estava sendo governada pelo rei Carlos X e ele caiu, e aí foi representada essa imagem com essa mulher que segurando a bandeira francesa. Ela representa a França e a liberdade do povo, né, da burguesia em favor da monarquia. Então, nós falamos agora sobre o romantismo, né, de como aconteceu esse movimento, como ele ressaltava esses ideais, a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade. E agora nós vamos falar de mais um movimento artístico conhecido como realismo. A gente já vai ver aí uma mudança. O realismo, ele surge entre 1850 e 1900. Ele é fruto das artes produzidas na Europa. Ele foi influenciado pela industrialização que dominava a época. O homem contemporâneo entendeu que precisava ser realista, tendo uma visão mais técnica e deixando um pouco de lado as emoções humanas. Olha só, o romantismo, o que ele pretende? Ele traz as emoções, né? Ele estava trazendo aquilo que o artista estava sentindo. Mas o realista não. O artista realista, ele via que ele tinha que ser um pouco mais técnico. Ele tinha que deixar de lado as emoções humanas. As pinturas revolucionárias e idealistas dos artistas românticos representavam uma realidade imaginada, né? Não é que aquela imagem da mulher segurando a bandeira francesa tenha realmente acontecido. Não, ela não aconteceu. Aquilo era um ideal, né? Era uma representação, digamos assim. Essa imagem da mulher segurando a bandeira, como a gente está vendo aqui, ela não aconteceu de verdade. Mas o que o artista quis representar, né? Que não, agora nós estamos livres, o rei Carlos X caiu, então a burguesia venceu sobre a monarquia. E aí desenhou a mulher representando a França, segurando a bandeira francesa, representando essa liberdade. Aí o artista realista falou, não, a gente não pode ser assim. Isso não aconteceu, por que eu vou representar dessa forma? Eu preciso pintar como realmente acontece, eu preciso ser mais objetivo, né? Eu não posso transmitir as minhas emoções para minha obra de arte. Eu quero ser realista. Então, essas pinturas revolucionárias idealistas não existem mais. Ele entendeu que ele precisava ser realista. Olha a evolução, olha como as coisas vão mudando. A gente vai sair de um ideal, né, emocional. A gente vem desde o período barroco, com uma produção artística exagerada, né, cheia de informações, muito bela. E a gente está chegando agora num realismo, indo para um realismo, que ele fala, não vamos botar a nossa emoção, vamos passar aquilo que realmente aconteceu, né? Por quê? Aquele momento ele estava sendo influenciado diretamente pelo processo de industrialização que estava tomando na época. Então, esse processo de industrialização, esse processo mecânico, ele influenciou diretamente. A gente não falou que a Revolução Francesa, com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, influenciaram diretamente a produção artística? Assim aconteceu no realismo. O país estava passando, né, o mundo estava passando por um processo de industrialização, um processo mecânico, um processo mais racional,
né? A gente começa a ter problemas como a máquina substituindo o homem. Então, consequentemente, isso influenciou na produção artística, né? O realismo ele é influenciado por essa industrialização. A gente vê, por exemplo, Girault, né, que ele não estava na obra do Naufrágio da Medusa, ele apenas imaginou o que aconteceu, baseando-se em entrevistas e pesquisas. Olha só, ele não estava... O Girault, que foi o artista que pintou aquela obra do Naufrágio da Medusa, que a gente viu ainda há pouco, ele não estava lá presenciando a cena, ele imaginou, ele se baseou em relatos, em entrevistas, em pesquisas e pintou. Os artistas realistas da mesma época achavam que a realidade deveria ser vivida para ser questionada. Olha só, mais uma vez ele vai de encontro. Não, eu não posso pintar aquilo que eu não vivenciei. Se eu não vivenciei, se eu não estive lá presente, eu não posso pintar. Eles achavam que a realidade deveria ser vivida para ser questionada. O artista realista não caberia melhorar artisticamente a realidade, pois a beleza está na realidade tal como ela é. O principal tema das pinturas realistas é a realidade social. Então, o que o artista realista ele pensava? Por que eu vou mudar a realidade? A beleza da realidade está assim, ó, exatamente como ela é. Por que eu vou mudar isso, né? A preocupação, ela não está em mostrar as pessoas retratadas, por exemplo, a gente tem aqui que são trabalhadores, bem vestidas ou posando, fazendo pose para a obra. Não. Como se fosse uma fotografia, como se fosse um instante fotográfico. Ele registra um momento, essa obra aqui apresenta 2 britadores de pedra que eles estão trabalhando, como se nem soubessem que estavam sendo observados. Olha só, o artista pintou essa obra como se ele estava observando essa cena, por isso que ele fez o registro, porque ele é realista. Mas o objetivo não é registrar como está vestido ou como está posicionado. Ele quer mostrar o momento que esses 2 trabalhadores estão exercendo as suas funções. Então, não foi uma coisa que alguém contou para ele como aconteceu. Não, ele presenciou a cena, funciona quase como uma fotografia. Essa cena aqui que está representada, ela realmente aconteceu, né? E ela foi registrada por um artista realista dessa forma. São os britadores, são pessoas, são homens que estão trabalhando com as pedras, né, quebrando as pedras, por isso que eles são chamados de britadores, certo? Então, a principal diferença do artista romântico para o artista realista é porque o realista apresenta aquilo que ele vê. Ele faz o registro de uma cena que realmente aconteceu. Ele não imagina, né? Não fica imaginando, não pode ter acontecido dessa forma, nem se baseando em relatos. A gente vai ver outra obra agora, realista. Olha só, aqui a gente tem 3 mulheres, né? Ele registra um momento exato em que 3 mulheres colhem o que sobrou da colheita, a respinga. Eles fizeram a colheita, aí essas mulheres vão lá, ó, e elas vão recolher aquilo que sobrou. Aí tem 3 fases, que é a escolha, a colheita e o embalo. Eles escolhem o que vai ser colhido, eles colhem o que vai ser colhido e embalam aquilo que vai ser vendido, né? Lá atrás, ó, olha só a noção de perspectiva que a gente tem nessa obra. A gente já vê, ó, que a obra ela vai meio que afunilando, né? A gente tem a sensação de fundo. Lá atrás, o fazendeiro observa tudo montado no seu cavalo. Então, olha só como a técnica do desenho, a técnica da pintura, ela vai sendo modificada. A gente já consegue observar a profundidade, né? Lá atrás, o fazendeiro já está observando que elas estão recolhendo o que sobrou da colheita. Então, tem um aperfeiçoamento, consequentemente, da técnica do artista. A técnica ela vai sendo sempre aprimorada. Uma imagem realista. Esta cena aqui, ela realmente aconteceu, ela apenas foi registrada como uma forma de fotografia. Aqui a gente já vê que é uma imagem mais clara, né? A utilização de cores mais claras, a utilização do branco, né? Vai deixar a obra mais clara, até mesmo porque o momento que o momento do dia que esta cena é registrada é um momento de dia, né? Uma manhã.
Então, eles colocam num céu claro justamente porque ele tenta registrar a cena da forma mais realista possível. Outra obra que nós vamos ver também realista, olha só, representam mulheres, olha só, tem uma que está até amamentando. Ela faz crítica social às duras condições em que se encontravam os trabalhadores. Olha só, as mulheres elas estão preparadas para o trabalho, inclusive uma amamenta o seu filho, né? A outra está ao lado esperando. E é uma crítica social, mais uma vez, né? Mas é uma crítica social não romântica, não idealizada. Isso realmente aconteceu. O artista ele veio registrar ali o que estava acontecendo na sua realidade. Então não é uma coisa utópica, como a gente fala que era no romantismo, né? Então eles faziam as suas críticas sociais nas suas obras. Mais uma vez a gente tem a profundidade, ó, a gente consegue identificar lá como se o quadro tivesse pintado lá no fundo também. A gente sabe que o quadro ele é pintado numa substância, um suporte, né, plano. Ele é como uma folha de papel, por exemplo, uma tela, um pedaço de madeira, depende do suporte. Mas a gente tem essa sensação olhando aqui lá no fundo tem uma pessoa e aqui na frente nós temos as duas mulheres sentadas. E quais foram as características que a gente pode ressaltar desse movimento realista, né? O egocentrismo romântico deu lugar às correntes cientificistas que buscavam explicar fenômenos sociais, naturais e psicológicos sob o viés das teorias materialistas. Então, aquele ideal romântico, né, ele dá lugar às correntes cientificistas, né? Começa a ser uma coisa mais científica, uma coisa mais exata. O gosto pelas descrições e o combate ao romantismo. Esse ideal romântico, ele começa a ser combatido, né? Eles não querem mais saber disso. O realismo foi o que buscou uma maior aproximação com a realidade ao descrever os costumes, os conflitos interiores do ser humano, as relações sociais, a crise das instituições. Então, olha só, não é que o artista realista não coloque emoções nas suas obras. Ele não coloca aquilo que é idealizado. Ele tenta descrever a realidade, os costumes, os conflitos interiores do ser humano, como a gente viu nessa obra ainda há pouco, mostra as situações de trabalho daquela época. Né? Aqui a gente tem uma obra romântica que ele mostra um ideal. Isso não aconteceu. Né? Eles acreditam que foi dessa forma, baseados em relatos, entrevistas, eles acreditam que foi dessa forma. O realista não, essa cena aconteceu. Então, eles tentam trazer a realidade, talvez aquilo que esses trabalhadores, como essas mulheres que estão aqui, estavam sentindo no momento, o cansaço. Ó, tem uma que está até com a mãozinha assim apoiada na perna, ela podia estar cansada. Olha só, uma crítica social às formas de trabalho, às condições de trabalho. Uma mulher amamentando seu filho, isso quer dizer que ela estava levando o seu filho para trabalhar, certo? Então, no Brasil, o marco do realismo na Europa foi registrado em 1857 com a publicação do romance Madame Bovary, do escritor francês Gustave Flaubert. Então foi o marco do realismo, a publicação do romance Madame Bovary. No Brasil, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente tem a imagem aí ao lado, de 1881, de Machado de Assis, é apontada como o primeiro romance realista brasileiro. Olha só, mais uma vez o realismo ele extrapola só a pintura. Né? Ele é um movimento artístico, ele trabalha com pintura, ele trabalha com literatura. No Brasil, essa obra aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicada em 1881, ela é considerada o primeiro romance realista brasileiro. Não é aquele romance idealizado, né? É aquele romance que ele tenta ser um pouco mais natural, um pouco mais real, com cenas até que teriam acontecido. Então, a gente conseguiu entender, basicamente, a diferença
do romantismo para aquela coisa idealizada, aquela coisa romântica, né? Aquilo que eles achavam, tinha uma questão ideológica, uma questão política por conta da Revolução Francesa, mas os artistas retratavam nas suas obras, como a gente está vendo aqui, uma coisa idealizada. Essa moça não é a França, mas ela estava representando a França. E a gente tem o realismo. O realismo que ele mostrou, vinha ali para mostrar tudo como estava realmente acontecendo, as coisas como elas tinham acontecido. Quase um registro fotográfico. Isso é um bom termo para a gente apontar o realismo. É quase um registro fotográfico. Eles traziam as emoções, as críticas sociais, mas de uma forma mais objetiva, de uma forma mais realista. Então, o comentário, né, a questão que foi colocada, muito bem, foi comentada com sabedoria. Realmente, a questão do romantismo, ele vai trazer esse amor patriótico. Vocês poderiam pensar aí na sala, nesse momento, você é um artista do romantismo. Qual seria a cena patriótica que vocês fariam do Brasil, hoje, na atualidade? Como seria essa cena romântica desse período, né? Usando as características do período do romantismo? Como seria? O que vem bem a calhar, né? Porque o romantismo ele não registrou a cena como ela realmente aconteceu, e sim a partir de relatos. Então, a partir do que vocês veem em história, né? O que a gente vê nas aulas, qual é o momento histórico do Brasil que vocês registrariam de uma forma romântica? Exatamente. E a imagem que nós vimos, que foi o êxtase de Santa Teresa, ele justamente, o anjo, ele está com aquela flecha, é uma obra barroca. Se vocês perceberem, há dois sentimentos ali. O sentimento da Teresa, né, que ela está como se fosse em êxtase, vamos dizer, a serenidade do anjo que está ali com a flecha, justamente. Então, lembra no Barroco, quando eu falei, a dualidade de sentimentos, você consegue ver dois sentimentos na mesma cena, a questão de muitos detalhes, o volume das roupas. Então, a questão do mármore, aquela coisa branca, né, fria, mas que traz toda uma dramaticidade, como o aluno falou. Então, é isso. Essas duas questões que vocês responderam completamente corretas, né, professora Gabi? Exatamente. E assim, agradecemos a participação de vocês e amanhã vamos esperar, sim, visualizar a árvore de Natal de vocês, bem regional, né? E nós temos algumas surpresas para a sala que estão participando aí. Nós também vamos ter a nossa árvore de Natal, né, Gabi? Vamos, é Natal, a gente tem que ter árvore, do jeito que a gente conseguir, né? Exatamente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Lembrem de anotar, fazer suas anotações, porque quinta-feira nós teremos a nossa segunda avaliação. Exatamente. Então, fiquem com Deus e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.